Nosso tema hoje em Romanos 8, 2 e 3 é livres do pecado e da morte. Em Romanos 8, 3, Paulo volta ao ponto da nossa conversão. Quer dizer, ele começou dizendo que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo. Então agora ele vai voltar ao ponto, ele dá uma volta lá para o início, no momento em que nós cremos em Cristo. E afirma que o Espírito, mediante o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo, mediante o sacrifício de Cristo, nos libertou da lei, do pecado e da morte. Observem que aqui o pecado e a morte é apresentado como uma espécie de lei, é algo que está no homem, faz parte da vida do homem. Um decreto de morte estava sobre ele, não tinha como escapar, por isso que é colocado como lei. No verso 2, Paulo denomina essa graça, ou seja, a graça de crer, a graça de ser escolhido, a graça de ser redimido, a graça de ser chamado, a graça de ser adotado, a graça de ser filho. Ele chama essa graça de Espírito da vida. Então a sua salvação aqui é denominada Espírito da vida. E ele amplia esse pensamento quando ele diz que tanto o Espírito como o pecado e a morte são chamados de lei por causa da ação constante da influência de cada um. Presta atenção. Por que é chamado de lei? Porque tem a força da influência na vida humana. Se por um lado você tem ainda o pecado habitando em você sendo tentado, você sendo levado de alguma forma com esses desejos pecaminosos, por um outro lado você tem a lei do Espírito que também influencia você, trabalha em você, mostra para você o que você não deve fazer. Ele está constantemente trabalhando em você no sentido de uma santificação progressiva. Então, o Paulo lembra os detalhes do capítulo 7 e ele diz que o pecado age no homem natural como uma lei, é algo que está nele. O homem natural, ele não compreende as coisas de Cristo. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Por que ele não compreende? Porque essas coisas ligadas à pessoa de Deus, as coisas espirituais, elas se entendem por meio do Espírito Santo. João 14, João 16, Jesus diz que quando viesse o Espírito, ele, além de nos convencer constantemente do pecado, da justiça e do juízo, às vezes a gente pensa que isso é só antes da nossa conversão, depois que fomos convertidos, o Espírito não precisa mais nos convencer dessas coisas. Não é verdade. Ele constantemente está nos convencendo de que é errado fazer, de que não devemos fazer, de que é melhor deixar de fazer. Tá? Ele sempre vai dizer para nós: olha, mesmo que você tenha caído, há um juízo determinado, mas você já se livrou por causa da lei da vida que habita em você. Então o que Paulo faz? Paulo trabalha nesse barro que somos nós, mostrando toda a nossa fragilidade, mas por um outro lado, Paulo diz que mesmo diante dessa nossa fragilidade, diante das nossas deficiências, nós temos um Deus que ele não muda, um Deus que não volta atrás com a sua palavra, um Deus que nos concedeu o seu Espírito Santo para que vivêssemos eternamente. Então esse homem natural, ele é um escravo, ele sofre com a influência da lei do pecado. Ele é constantemente conduzido para fazer o que é errado, e é essa lei que determina as suas ações, a ação desse homem sem Deus. E isso acontece, claro, antes da regeneração. Ontem, eu não sei se vocês prestaram atenção na palavra do pastor, ele disse que antes da queda já havia o quê? O conselho é antes da queda. Tá? Antes do homem ter caído, nós já temos Deus aconselhando a Adão. E nós temos o hábito de tratar Adão como se antes da queda ele já fosse pecador. Mas não se esqueçam que ali ele não é influenciado, ele não tem esse poder de influência. O pecado não havia ainda entrado nele, então ele não tem esse poder de influência. Ele era livre para decidir, então ele decide. Depois da queda não, o homem não é livre para decidir, porque ele é completamente influenciado pelo mal, ele é influenciado pelo pecado.
Então, antes da regeneração, o novo nascimento, você tem que sempre entender isso. Regeneração é o mesmo novo nascimento. Então, o que é regenerar? É gerar de novo. Então, gerou de novo, novo nascimento. Então, o novo nascimento, né? O homem tem os seus interesses carnais escravizados e ele se deixa levar pelas coisas da carne e do pecado. Então, antes de nascer de novo, ele é um escravo, ele é influenciado, ele é levado para isso. Nós não temos muito hábito de pensar isso acontecendo conosco, mas presta atenção no que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então preste atenção. Nós andávamos desse mesmo jeito, igualzinho os demais que não conhecem a Cristo. Nós sofríamos essa influência. Aí o Espírito Santo, que aqui é chamado de Espírito de vida. Por que o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida? Porque é Ele quem regenera, é Ele quem gera de novo, e depois que você é selado, Ele constantemente fica gerando vida em você. Vocês lembram o que Jesus disse para a samaritana? Se ela bebesse da água que era Ele, nunca mais ela teria, e seria como uma fonte a jorrar. O Espírito Santo produz isso, essa vida diariamente em nós, constantemente, não para, como a fonte a jorrar. Tem um grupo que não entende assim, né? O Espírito Santo está dentro do cara, está morto, porque ele não produz vida, porque se o cara pecar, morre, se o cara pecar, perde a salvação. Então nós precisamos entender isso. Por que é Espírito de vida? Que ele gera vida constantemente. Paulo disse, em Deus, nele, nós subsistimos e nós existimos em Deus. A vida procede dele. Então, no momento que ele nos concede o seu Espírito, ele nos dá o Espírito de vida. E essa vida ela é gerada constantemente. Né? Passa aí. Já está na segunda página, passa. Pode passar. Aí. Então, o Espírito Santo, como um intercessor residencial, ele é chamado de Espírito da Verdade. O que ele faz? Ele guia os crentes a toda a verdade. Irmãos, observem que quando Jesus fala, lá em Mateus 24, acerca dos últimos dias, final dos tempos, o texto de Mateus, Jesus diz assim, que naquele dia o pecado vai ser tão intenso, as pessoas vão ser tão frias, as coisas serão tão difíceis, e o inimigo vai trabalhar tão fortemente que, se possível, enganaria até quem? Até os escolhidos. Então, mas preste atenção, por que os escolhidos não podem ser enganados? Porque o Espírito Santo habita em cada crente e trabalha nele constantemente e guiando ele a todo o quê? A toda a verdade. Irmãos, quem de nós não é tentado pela nossa carne a estar num lugar, né, onde as pessoas extravasam, botam suas emoções para fora? Quem é que não gosta de dar uma sacudidinha, né, seguindo um som bem pesado, né? Mas os crentes verdadeiros, eles sabem que templo é lugar de culto, é lugar de adoração, é lugar de respeito, é lugar de decência e ordem. Se você quiser pular, dar salto mortal, gritar, faça isso na sua casa. Eu gostaria muito de ver um pentecostal orando sozinho dentro do quarto, porque eu garanto para vocês que ele não grita como ele grita no templo, porque ele faz aquilo para ser visto. Então o que Jesus diz? Entra no teu quarto, fecha tua porta, ora em secreto. Eu gostaria de ver. Tenho certeza que eles não fazem isso, tá? Que quando estão sozinhos, não tem ninguém vendo, é outra coisa. Então a lei do Espírito de vida em Cristo significa um novo princípio de ação do Espírito que age e gera em nós essa vida. Então, antes, mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos isso. Agora, selados pelo Espírito, ele gera essa vida em nós. Ele gera desejo de estar com os irmãos, ele gera desejo de servir a Cristo. São ações internas dentro de nós, operando com firmeza uma nova lei em nós. A nova lei de quê? A nova lei de uma pessoa salva, de alguém que sabe que já saiu do mundo, que não tem mais nada a ver com aquilo lá e que vai viver em novidade de vida para Cristo. A lei de um novo ser, quer dizer, de um novo homem, assim que ele nos sela, ele nos liberta e ele toma posse do nosso interior.
Podem ocorrer quedas? Podem ocorrer falhas? Podem, mas isso não é no sentido de voltarmos de novo à escravidão, tá? Porque nós já fomos libertados e agora a influência maior no nosso interior é do Espírito Santo. Então, se nós temos algum problema, um pecado na nossa vida, em alguma área da nossa vida, que nós não conseguimos nos libertar, preste atenção, é porque nós não queremos, é porque você não quer. Porque se você quiser verdadeiramente, você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, você alimentar-se espiritualmente, o Espírito Santo vai dar a você uma válvula de escape em todas as situações possíveis para você sair vitorioso. Por quê? Porque Ele nos habita, Ele faz morada no crente, no novo homem, evitando que de novo ele volte para aquela escravidão. Então o que acontece conosco? Podemos pecar sim, só que quando nós pecamos, esse espírito ele nos constrange. Eu não vejo nenhum crente verdadeiro ao pecar viver em paz, aquela coisa perturba. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o Salmo 6. O Salmo 6 ele é um dos salmos penitenciais, a gente chama de salmo penitencial. Por que é chamado de salmo penitencial? Porque Davi constantemente estava lembrando daquilo que ele fez. Quer dizer, Deus o perdoou, mas ele próprio não se perdoou. Então constantemente ele estava lembrando. Observem que no Salmo 51 ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. O negócio está lá, está diante dele. Então, quando pecamos, o Espírito nos constrange. Quando a gente vive uma vida de pecado naturalmente, praticando aquela coisa naturalmente, tem alguma coisa errada. Nós estamos permitindo que o Espírito não nos guie, não nos dirige. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que aquele que é guiado pelo Espírito, ele não vive satisfazendo as coisas do quê? Da carne. Tá? Então, essa carne ela é vencida por essa ação espiritual. Quando Paulo escreve a igreja em Corinto, ali, tá? Passa isso aí, por favor. 2 Coríntios 4,16, olha só. Escrevendo a igreja em Corinto, Paulo disse: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Preste atenção. Você tem direito e avesso. Falar em direito e avesso, eu não sei onde é que eu estava. Eu acho que eu estava lá no Pão de Açúcar, todo alegre, feliz, com a camisa do lado do avesso. Aí a dona Helena me chamou a atenção: olha, vestiu a camisa do lado do avesso. Eu olhei assim e disse: não, mas não dá para perceber. Claro que dá, tinha uma etiquetona maceta aqui atrás. E uma aqui do lado, né? Lembrei disso agora. Então o homem ele tem direito e tem avesso, né? Direito é o homem visto por fora, é o homem carne, né? O homem ação. Avesso é o homem visto por dentro, o homem espiritual. Então o apóstolo Paulo diz que ainda que esse homem exterior, ainda que aquilo que nós estamos vendo sejam ações de quem não deveria fazer, quem deveria ter uma vida realmente espiritual, quem está sendo levado pela carne, isso não significa que ele ainda é escravo disso, significa que ele tem fragilidades. Mas Paulo diz: ainda que esse homem exterior caia, o interior o quê? Por que ele se renova? Eu acabei de explicar agora há pouco, porque o Espírito Santo produz vida constantemente, tá? Os nossos pecados, a partir da nossa regeneração, a partir do novo nascimento, não podem apagar de maneira nenhuma aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Isso é possível e de fato acontece porque o Espírito Santo, que é aqui denominado como Espírito de vida, ou Espírito de Cristo, ele assumiu o lugar daquele princípio lá do estado de corrupção, depois da queda. Então, quando o homem caiu, né, o pecado entrou na sua vida e o dominou. Ele já nasce dominado pelo pecado. Quando ele é convertido, é o Espírito Santo que assume esse lugar. Ele não é mais dominado pelo pecado, ele não é mais escravo da carne. Agora ele é filho de Deus, ele foi regenerado, ele foi gerado de novo. Esse Espírito de vida está gerando vida constantemente nele. E
aquilo que gerava condenação em nós não faz mais parte do ponto central, tá? No nosso HD tem um programa que gera vida constantemente, mesmo que os vírus tentem entrar lá. Vocês estão entendendo? Não é? Quem hoje conhece a questão da tecnologia, da modernidade, sabe disso. Todas as vezes que eu entro na internet, eu corro o risco de ter o meu aparelho infectado por algum tipo de vírus, mas nós temos um antivírus. Então o Espírito Santo age como esse antivírus. Aquilo que penetra no nosso ser não atinge mais a nossa alma, né? O HD está protegido por uma vida constante gerada pelo Espírito. Pode passar. A palavra corromper, em 2 Coríntios 4,16, observem, Paulo disse: ainda que o nosso homem interior, o quê? Não se corrompa. Por que o homem interior não se corrompe? Por causa do Espírito que gera vida. Tem que gravar isso. Mas Paulo diz assim: ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa. O que é corromper? Corromper é deteriorar, estragar, contaminar, infectar, adulterar, degradar, depravar, tornar corrupto, perverter, tá? Ainda que o pecado tente estragar alguma coisa em nós, ainda que sejamos contaminados, sejamos infectados, isso não vai permanecer para sempre, porque o Espírito de vida está lá gerando vida constantemente. Quando Paulo usa essa palavra corromper, trata-se de transformar algo de uma forma negativa a algo que causa dano. Por que ele usa esse sentido aqui de causar uma forma negativa? Porque nós já nascemos de novo, já fomos gerados, selados pelo Espírito Santo, o Espírito está trabalhando em nós, e quando pecamos, né, esse pecado pode parecer que vai gerar algo negativo em nós, e mesmo que gere, nós precisamos entender que o Espírito Santo vai gerar vida. E qual é o conselho que João nos dá? Ele vai dizer: filhinhos, se nós pecarmos, nós temos o quê? Nós temos um advogado junto ao Pai, não é? Romanos 8 diz que nós temos um Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas. Então, o problema é: você não vai perder sua salvação, você não vai mais se tornar escravo do pecado. A única coisa que pode acontecer com você é o peso na consciência devido ao constrangimento do Espírito. Então, qual é o conselho que João nos dá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Preste atenção, os pecados já foram perdoados. Então, por que João está usando essa expressão? Ele está usando essa expressão para aliviar a sua cabeça. Porque eu acabei de citar Davi aqui. Deus, ele nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Tem pessoa que tem dificuldade tão grande com isso, que quando ele olha nos olhos dos outros, ele lembra do que fez por causa da acusação que está no olhar do irmão. E vocês viram que nós ouvimos ontem, né? Que já foi dito aqui tantas vezes: nós não nos bastamos, nós não somos melhores uns dos que os outros. Então ele não vai causar dano de novo. Ele pode parecer que vai causar esse dano, mas esse dano é apenas psicológico. E quando um indivíduo ou um elemento material ou substância age corrompendo outra coisa, dá para você entender o que é o pecado. Eu vi várias vezes um amigo que trabalhava com restauração de peça. Você levava uma peça para ele já deteriorada pelo ferrugem, e ele tinha alguns produtos químicos lá que, conforme ele trabalhava, aquilo ia limpando, ia tirando, né? Quando eu trabalhava na Philips, tinha um produto que nós tirávamos oxidação de painel. Aquele painel, né, estava todo oxidado, todo encurto, não tinha como resolver o problema lá, e a gente vinha com aquela substância líquida e limpava tudo. Então, ainda que o pecado possa parecer causar um dano em nós, o Espírito Santo está limpando tudo isso, tá? Por isso que nós estamos santos, constantemente santos, irrepreensíveis perante Deus.
Nós fomos eleitos para isso. Ele nos elegeu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E por que somos santos e irrepreensíveis perante Deus? Porque o Espírito Santo constantemente fica limpando essas coisas. Tá? O apóstolo Paulo está nos dizendo que vivendo nessa terra, cercado pelo sistema corrupto deste mundo, que jaz no maligno, né? 1 João 5,19, o nosso homem exterior, visível, palpável, ainda está sujeito a se corromper das mais diversas formas. Aí ele vai dizer para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Interessante, quando as pessoas usam de forma errada aquele texto, João 3,16, né? Que Deus amou o mundo. Deus pode amar o mundo, nós não, né? Então tem que saber que mundo é esse, né? Não são pessoas. Se for aplicar para cá, para pessoas, não ameis as pessoas, não as pessoas que estão aí, né? Então, porque tudo aquilo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em outras palavras, uma versão mais atual, olha o que ele diz: deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhe oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo. Estas coisas mais é proibidas com ele, mas todo aquele que persevera em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. 1 João 2, 15 e 16 é o que diz a versão da Bíblia Viva. Irmãos, é impossível negar que não existe essa guerra interior entre nós. A nossa carne tem desejo, isso é normal. Observe que Jesus disse: do interior do homem procedem o quê? Maus desígnios, maus desejos, maus pensamentos. Por que procede do interior? Porque está em nós. Mas a lei do Espírito é vida. O Espírito está no ponto central. Ele não permite isso. Então existe uma guerra interior que causa vulnerabilidade emocional, mental, física e espiritual. Não me venham dizer que o pecado não tem coisas boas. Tem. Se não tivesse, nós não seríamos atraídos. Se não tivesse, nós não teríamos desejo. Então há uma luta constante. A minha carne quer, o meu interior deseja, mas o Espírito diz que eu não devo. E aí vem aquela questão do policiamento, de você fugir, tomar cuidado. Então isso causa uma disfunção na nossa maneira de viver com Deus. Entenda como disfunção o fato de algo que não está funcionando corretamente, está prejudicado, com mau funcionamento. Por que constantemente nós dizemos que nós não somos perfeitos? Por que nenhum de nós é perfeito? Mesmo sendo salvo, perdoado, garantido, seguro na nossa salvação, por que nós não somos perfeitos? Porque esse pecado que ainda habita em nós, essa lei que ainda habita em nós, prejudica o nosso mal, prejudica o nosso funcionamento, trazendo um problema. Tem algum probleminha, não é? Quem tem carro, conhece o seu carro bem. Quando você dá na chave, você já sabe que tem alguma coisa estranha, está batendo alguma coisa estranha aí. Um dia desse eu fui trocar o óleo, e aí quando eu fui pegar o carro, estava com um barulho estranho, meio pesado, tá? E depois eu fui olhar que o óleo desse carro, ele é 15W30, eu tinha colocado um 20W40, um óleo mais grosso, o carro trabalha mais forçado, né? Então a gente percebe. A mesma coisa, o Espírito mostra para nós que tem alguma coisa errada em nós. Nós não estamos funcionando direito. Tem dia que você acorda reclamando que não morreu durante a madrugada. Não está funcionando direito. Às vezes outras pessoas dizem: não, fulano, parece que o pastor não cansa. Eu canso igual a vocês.
Pode ter certeza, só que eu não me deixo abater por ele não. Estou cansado, no lugar de dizer, não, eu vou ficar aqui deitado, eu vou descansar hoje, não, eu levanto, eu tenho que fazer, a vida segue. Isso é condicionamento físico. Paulo diz o quê? Esmurro o meu corpo, coloca a minha carne aonde? Na servidão. Um grande erro você dizer, hoje eu vou dormir até mais tarde que eu vou descansar, você vai acordar mais cansado do que antes. Siga a sua rotina, bote o seu relógio biológico normalmente para trabalhar, que a vida segue, não tem como. Mas nós notamos quando tem alguma coisa errada, quando algo está nos prejudicando. Somos crentes, somos seres espirituais, somos habitados pelo Espírito Santo, sim, mas ainda temos esse velho homem habitando em nós, e ele gera um mau funcionamento. Quando formos transformados, isso vai ter um ponto final. É natural nos sentirmos desequilibrados, desajustados, não conseguindo às vezes viver em paz conosco mesmo. É natural isso, passa. Paulo sabe perfeitamente o que acontece com o crente. Ele explicou em detalhes isso no capítulo 7. Lembra? O bem que quero fazer, não faço, só o mal que detesto. Então ele entende, sabe direitinho, está explicando para nós. É alguém que passou pela experiência, alguém que sabe o que viveu, alguém que sabe o que nós sentimos, e ele passa esses conselhos para nós. Por isso ele mostra uma rota a fim de ajustarmos esse homem exterior que se corrompe com o homem interior que tem o desejo de servir a Deus. Então presta atenção, o homem exterior tem desejos para corrupção, o homem interior tem desejo de servir a Deus. Aí gera essa luta. Preste atenção, essa luta do homem interior habitado pelo Espírito de Cristo só vai acabar com a morte ou com a transformação que acontecerá no arrebatamento. Não acaba aqui. Paulo então propõe uma mudança na nossa maneira de viver. 2 Coríntios 4, 7 a 10, ele diz assim: temos porém esse tesouro em vaso de barro. Tendo porém esse tesouro, presta atenção, qual é o tesouro? A salvação, o Espírito Santo habitando em nós, é um tesouro da parte de Deus. Ele está habitando onde? Em vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Nós. Para que a excelência do poder de Deus em nós, passa aí. Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Observem que o princípio permanece. O homem exterior, ele se corrompe, mas o interior se renova pelo Espírito, que sempre gera no crente um novo desejo de servir a Deus. Isso é vida. É a vida que o Espírito gera em cada um de nós. É como uma fonte a jorrar, disse o Senhor Jesus a samaritana, não morre. É diferente de um grupo que se diz evangélico e ensina que o crente perde a salvação ao pecado. Esse povo ainda não entendeu que essa doutrina da segurança eterna de salvação, lá em Efésios 1,13, que diz: depois de ouvir e crer, o crente é selado pelo Espírito Santo. Espírito de Cristo ou Espírito de vida, mesma coisa. O homem exterior, visível, palpável, pode ser corrompido momentaneamente, mas ele não perde a sua condição de regenerado, não tem como. Irmãos, se Cristo nos lavou, Espírito Santo nos selou, Ele está habitando, e por causa de um pecado nós perdêssemos tudo isso, deixa eu dizer uma coisa para você: o pecadinho que você faz seria maior do que o perdão, a graça e o sangue de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que me incomoda como pregador, é essa doutrina da perda de salvação, porque o pecado humilha Cristo. O pecado do homem, sabe, diminui o Senhor a ponto de dizer que todo aquele sacrifício feito na cruz do Calvário, sabe, é insignificante de um pecado que eu cometo, porque Cristo vai lá, morre, derrama seu sangue, né? Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, Espírito Santo nos habita, e é o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13 diz: aí o sujeito peca, perde tudo isso, cai dessa condição. Os nossos pecados que foram cravados na cruz, eles perderam o sentido? Isso não existe. Eu acho isso uma afronta para Deus. Isso é um desrespeito à palavra, isso é diminuir a pessoa de Cristo. Então, observem o que diz o verso 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da
promessa. Preste atenção na construção teológica do texto. Pode passar. Olha só, o homem está o quê? Morto. Para ouvir o evangelho ele precisa o quê? Nascer de novo. Então a regeneração, que é o novo nascimento, acontece antes de ouvirmos a palavra da verdade, porque o cara está morto, morto não ouve. Então o Espírito Santo tem que vir, gera vida. No momento que você nasce de novo, você ouve e crê. Então olha só, para crermos precisamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que opera? Quem é que faz isso em nós? A resposta é óbvia: o Espírito Santo, que não opera de fora para dentro, como pensam os arminianos. Os arminianos pensam que o Espírito atua de fora para dentro, e convence o cara, de fora para dentro. Não, ele trabalha de dentro para fora, ele regenera, ele produz vida, dá a você a capacidade de ouvir e crer. Diferente, tá? Paulo está explicando, aí ele diz: olha, por isso que, escrevendo aos Gálatas, Paulo disse que pela graça de Deus o Espírito Santo foi enviado pela graça de Deus o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações. Então ele não age de fora para dentro, ele foi enviado ao nosso coração. E coração na Bíblia é aqui, ó. Tem muita gente que se engana, coração é aqui, não é aqui. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha só, antes da nossa conversão. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo determinado do envio de Jesus, o tempo determinado do seu novo nascimento, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Então, Cristo veio para quê? Para que fôssemos adotados. Essa adoção não é uma escolha nossa, porque em Efésios 1,4 Paulo diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de quê? De filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos predestinou para quê? Pode passar. Deus nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos, diz Paulo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Tá? O envio do Espírito não acontece mediante a vontade do homem. Foi Deus que enviou, a vontade é dele. Como diz João 13, né? Nem é resultado de uma decisão pessoal. Não, queridos. Na condição de morto espiritual, Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração, à nossa mente, e o fez como resultado de uma escolha que aconteceu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu e determinou, predestinou que o Espírito Santo viesse até nós e nos gerasse de novo e recebêssemos a adoção de filhos. Nós não temos participação nenhuma nisso. Não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Aconteceu porque Deus nos predestinou para a adoção de filho, dando-nos o direito de chamá-lo de Pai. O Espírito não é enviado ao nosso coração porque cremos, ele é enviado para fazer uma obra completa de redenção. Nós cremos por causa da presença dele. Observa que Paulo disse aos Coríntios: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem o quê? Espiritualmente, por meio do Espírito. Se o cara é homem natural, ele está morto em delitos e pecados, ele não entende as coisas do Espírito, como é que ele vai se converter sozinho? Ouvindo uma mensagem? É ilógico, é contraditório. Então, a primeira coisa que acontece, Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. Ele operou esse novo nascimento para que pudéssemos ouvir, crer e ser selados. Olha só, depois de nascido de novo, o homem então pode escutar o quê? Ali,
Esse rapaz não está me acompanhando. Depois de nascido de novo, o homem então pode o quê? Escutar a palavra da verdade. Convencido, ele crê e em seguida ele é selado pelo Espírito Santo que foi prometido por Joel em 2, 28 e 31. O mesmo Espírito. Por isso que é o Espírito Santo da promessa que foi prometido. Quando o processo acontece nesses termos, não pode haver perda de salvação. Então, por que o arminiano, por que o pentecostal, o assembleiano, ele crê na perda da salvação? Porque ele acha que a salvação é algo que acontece de fora, para dentro. É o homem que entende, o homem baseado na sua sabedoria, ele vai aceitar essa palavra que é pregada a ele. Dentro da sã doutrina, não. É Deus quem envia o seu Espírito ao coração humano. Esse Espírito regenera, produz vida, o homem começa a ouvir, e a partir do momento que ele ouvir, ele vai crer e vai ser selado pelo Espírito Santo. Quando esse processo acontece, não existe perda de salvação, não pode haver, porque mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Enquanto um cai, o outro continua vivo. Foi isso que Paulo disse escrevendo à igreja em Roma. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Não há mais condenação, porque o Espírito de vida em Cristo já nos livrou. Cristo já pagou os nossos pecados, transgressões e ofensas na cruz. Não há mais dívida. Ele nos comprou. Pertencemos a uma nova geração, a uma nação santa. Somos sacerdotes o quê? Reais. Não temos mais como cair da graça, nem das mãos que nos sustentam. Que Deus nos abençoe e nos faça entender isso. Então, qual é o tema central da mensagem de Paulo? Olha, mesmo que o homem interior, ele tenha suas falhas, ele peque, ele deu uma escorregada, há tropeços, há queda, o interior ele continua o quê? Se renovando por causa do Espírito que produz o quê? Vida.